Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de fisiologia, não é isso? Fisiologia humana. Nas últimas aulas nós tivemos a parte final da fisiologia cardiorrespiratória, da parte mais importante da fisiologia cardiorrespiratória. Nós vimos as questões mais importantes desse assunto. Hoje a gente vai dar início à fisiologia do sistema respiratório. Essa aula vai ser dividida em dois momentos, então hoje eu irei postar essa primeira parte da fisiologia do sistema respiratório, uma introdução da mecânica respiratória e alguns conceitos básicos que nós temos que entender sobre a mecânica respiratória. E, consequentemente, na próxima aula nós iremos ver a parte final desse assunto, tá ok? Então, antes disso, sempre quando a gente vai falar de algum dos sistemas, a gente usa algumas questões anatômicas, então algumas estruturas anatômicas do sistema a gente vai ter que dar uma relembrada, nada que comprometa o estudo de fisiologia, tá certo? Até porque vocês já pagaram a disciplina de anatomia, nós vamos rever apenas algumas estruturas e a importância dessas estruturas relacionadas com o conceito fisiológico, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender, né, como é que é a estrutura do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório ele é dividido. Deixa eu pegar um ponteirozinho aqui. Então, o sistema respiratório, né, pessoal, ele é dividido, né, em zona condutora e zona respiratória. O sistema respiratório nada mais é do que um composto, né, de vias aéreas e pulmões. Então, ele vai ter um conjunto de vias aéreas, de tubulações aéreas que vão permitir a passagem, né, do ar e, juntamente com os pulmões, vão dar origem, né, isso vão compor o que a gente chama de sistema respiratório. Esse sistema respiratório, como eu já havia falado para vocês, é dividido em zona condutora e zona respiratória. Então, pelo próprio conceito de sistema respiratório, que são o sistema respiratório nada mais é do que vias aéreas mais pulmões, não é isso? Então, se é uma estrada, se é um caminho, se é um conjunto de tubulações, então nós entendemos que essa zona condutora ela vai conduzir o quê? Ela vai conduzir o ar, né? Ela é responsável pelo tráfego do ar. Então, ela é apenas o conjunto de encanamentos que vai levar esse ar até os pulmões, tá ok? E o ar dos pulmões para, não é isso? Para o restante do nosso... E o ar dos pulmões, né, que vai ser repassado para a corrente sanguínea, né? Os gases que vão ser repassados para a corrente sanguínea. Então, aqui nós temos essa zona condutora. Essa zona condutora é formada pelo nariz, pela cavidade nasal, tá certo? Aí depois nós temos a faringe e a laringe, e, consequentemente, nós vamos ter o tubo traqueal, certo? O tubo traqueal esse que ele é formado por um conjunto de semianéis, não é isso? Semianéis cartilaginosos. Então, se você puder parar para perceber, a traqueia ela tem um semianel cartilaginoso. Isso é importante por quê? Porque atrás da traqueia nós temos a tubulação, que é a tubulação do sistema digestório, que é o esôfago. Então, o que é que acontece? Quando o bolo alimentar ele passa pelo esôfago, ele vai aumentar o diâmetro, não é isso? Ele vai aumentar o diâmetro do esôfago. Consequentemente, se a traqueia ela fosse completamente formada por um conjunto de anéis cartilaginosos, o processo de deglutição, que seria o quê? Engolir o bolo alimentar, ele seria comprometido. Tá certo? É tanto também que quando a gente engole um pedaço de alimento muito grande, sem o devido processo de mastigação, a gente tem aquela sensação de entalar, né? Tem aquela sensação de entalar. Então, se não existisse esse semianel, não é isso? A passagem do alimento estaria comprometida. Mas aí você vai me perguntar, professor, mas já que existe um outro canal por detrás da traqueia, né, que é o esôfago, por que, que a traqueia ela não foi originada sem esse anel cartilaginoso? Porque mesmo com essa parte aqui, né, isso que deve permitir uma certa expansão do esôfago,
esse anel cartilaginoso ele é importante para evitar que a traqueia se feche e a passagem de ar não seja comprometida. Então, o correto mesmo era que o anel, não é isso? Ele fosse completo. É o que você vê naquelas tubulações sanfonadas, por exemplo, das máquinas de aspiradores de pó. Aquela sanfona, não é isso? De plástico, ela é completa. Isso acontece por quê? Para evitar que aquela tubulação ela se feche no processo de aspiração do pó. Como nós temos um canal por detrás do canal traqueal, certo? Do tubo traqueal, nós temos o esôfago, então esse anel, não é isso? Esse anel cartilaginoso é um semianel, ele não é completo, permitindo assim a passagem, não é isso? Permitindo assim a passagem do bolo alimentar pelo esôfago, sem comprometer a respiração e sem comprometer a via por onde o bolo alimentar vai passar, tá certo? Então nós temos as traqueias, nós temos os brônquios, e os brônquios eles vão começar um processo de ramificação. Então eles vão começar a se ramificar em estruturas mais pequenas, estruturas menores, que são os bronquíolos, tá ok? Então então você tem os brônquios iniciais, brônquio primário, não é isso? Então você tem o brônquio primário esquerdo, o brônquio primário direito, que é aqueles que se diferenciam diretamente da traqueia. Então você tem a traqueia aqui. Quando você tem a diferenciação dessa traqueia em uma estrutura em forma de Y, você tem o surgimento dos brônquios primários, brônquio primário esquerdo, brônquio primário direito. Conforme esses brônquios eles vão se ramificando no interior dos pulmões, eles vão gerar o que a gente chama de bronquíolos, são os bronquíolos respiratórios. Então, essa zona condutora, a principal função dela nada mais é do que o tráfego de ar. E se ela faz apenas o tráfego de ar, não ocorre a troca gasosa. Não ocorre a troca gasosa. E aí a gente vai ver também por que é que não ocorre a troca gasosa, certo? Nos slides mais à frente. A gente vai entender por que é que não vai ocorrer a troca gasosa. Então, esse sistema respiratório é dividido em zona condutora, que é responsável pelo tráfego de ar, e não ocorre troca gasosa nessa zona condutora, como o próprio nome já diz. Já na zona respiratória, você tem a efetiva troca gasosa. Então, quem é que vai estar constituindo essa zona respiratória? Os bronquíolos respiratórios e os ductos alveolares, tá ok? Então, conforme os brônquios eles vão se ramificando em estruturas mais finas, em estruturas mais, como é que eu posso dizer? Em estruturas menores, em estruturas com diâmetro menor, não é isso? A gente vai ter o surgimento desses bronquíolos respiratórios. Então, esses bronquíolos respiratórios, juntamente com os ductos alveolares, né, juntamente com os alvéolos, que são estruturas em forma de saco, né, ó, estruturas em forma de saco que estão na porção terminal dos bronquíolos respiratórios. Então, esses alvéolos eles ficam na porção terminal dos bronquíolos respiratórios, e esses alvéolos eles são completamente abraçados pelos capilares sanguíneos, não é isso? Então, são essas estruturas que vão estar relacionadas efetivamente com a respiração do sistema respiratório, certo? Então, essas estruturas que vão estar efetivamente fornecendo a troca gasosa no sistema respiratório, tá certo? Então, as principais estruturas do sistema respiratório são divididas em zona condutora, zona respiratória. Zona condutora conduz o ar, só permite o tráfego do ar, tá certo? Mas não ocorre a troca gasosa. Zona respiratória, nessa zona que ocorre efetivamente a troca gasosa. E nessa zona respiratória nós temos os bronquíolos respiratórios e os ductos alveolares, tá certo? O sistema respiratório é composto por vias aéreas e pulmões, tá certo? E pulmões. Então, ó, falando dos alvéolos, né? Eu havia falado dos alvéolos para vocês. Os alvéolos, pessoal, são essas estruturas em formas de sacos, tá certo? Essas estruturas em formas de sacos, elas estão na porção terminal, né, dos bronquíolos respiratórios. Então, você tem aqui um bronquíolo respiratório, e aí nas porções terminais desses bronquíolos respiratórios, você tem os alvéolos, tá ok? É importante vocês perceberem que esses alvéolos, eles são abraçados por esses capilares.
se vocês já tiveram aula de anatomia humana, vocês entendem que os vasos sanguíneos, eles vão de artérias, e aí conforme eles vão ficando mais finos, conforme eles vão diminuindo o calibre, eles vão sendo chamados de arteríolas. Arteríolas. Essas arteríolas, quando elas ficam mais finas, elas são chamadas de capilares. Então, quando ela possui apenas uma única camada, elas são chamadas de capilares. Conforme esses capilares eles vão aumentando o seu diâmetro e vão aumentando a quantidade de camadas, elas vão se tornar vênulas. E, consequentemente, essas vênulas elas vão se reagrupar e formar estruturas de calibre maior, que são chamados de veias, tá ok? Então, as artérias, primordialmente, elas carregam sangue rico em oxigênio. Essas artérias elas vão ficando mais finas, não é isso? Elas vão ficando mais finas, se tornando arteríolas, elas vão penetrando nos tecidos, se tornando arteríolas, até que elas possuam apenas uma única camada. Então, quando esses vasos sanguíneos eles possuem apenas uma única camada de revestimento, eles passam a se chamar capilares. E é nos capilares, tá certo? É nos capilares que ocorre a efetiva troca gasosa. É nos capilares que ocorre a efetiva troca gasosa. Então, você vai ter a liberação, no caso aqui, de CO2. Quando a gente está falando dos capilares que estão relacionados aos alvéolos, você vai ter a saída de CO2 e você vai ter a entrada de gás oxigênio. Você vai ter a saída de gás carbônico e a entrada de gás oxigênio. Tá ok? Esses capilares, eles são tão finos, pessoal, tão finos, que as hemácias aqui, ó, que as hemácias, elas vão percorrer esses capilares quase que em fila indiana. Então, eles são tão finos que eles não permitem a passagem de mais de uma hemácia de forma conjunta, de forma simultânea. Então, essas hemácias elas vão percorrendo esse capilar quase numa fila indiana. E aí, existe apenas uma fina camada, uma fina túnica, não é isso? Uma fina túnica celular, ocorre a troca, não é isso? A troca de gases. Então, o gás carbônico que está mais concentrado o gás carbônico que está mais concentrado, não é isso? Dentro dos capilares, ele vai para os alvéolos, não é isso? E o oxigênio que acabou de chegar do processo de inspiração, que está mais concentrado nos alvéolos, ele entra, não é isso? Nos capilares para ser transportado pela hemoglobina, proteína que está dentro, não é isso? Proteína que está dentro das hemácias, não é isso? A proteína que é responsável pelo transporte do oxigênio, tá ok? E uma coisa interessante também é que a maioria do gás carbônico ele é transportado no plasma sanguíneo, na parte líquida do sangue, e o oxigênio ele é transportado na hemoglobina, que está contida dentro da hemácia, tá ok? Então, esses alvéolos, eles são invaginações em forma de sacos, possuindo uma delgada parede que permite a troca gasosa que ocorre facilmente, tá ok? Então, os pulmões, eles são formados por vários alvéolos que ajudam no aumento da superfície gasosa. Então, por que é que esses alvéolos eles têm esse formato de saco? Não é isso? Por que é que eles têm esse formato de saco? Eles têm esse formato de saco para aumentar a superfície de contato. Para aumentar a superfície de contato. Para que esses capilares, ao se abraçarem nesses alvéolos, eles consigam trocar gases com maior facilidade. Tá ok? Então, nós temos aqui o conjunto de alvéolos. Esses alvéolos eles são abraçados pelos capilares, que são esses vasos sanguíneos que apresentam apenas uma única camada. E aí, a partir desses vasos sanguíneos que apresentam apenas uma única camada, fica mais fácil a troca, né? A troca de gases. Então, o gás carbônico, que está vindo do corpo, não é isso? Que está vindo das partes do corpo para o pulmão, não é isso? Então, ele vem numa maior concentração dentro do líquido sanguíneo, dentro do plasma sanguíneo, e aí quando ele chega em contato com os alvéolos, ele é passado, ele passa de onde ele está mais concentrado. De onde é que ele está mais concentrado? Ele está mais concentrado nos alvéolos e ele está mais concentrado nos capilares e ele passa para os alvéolos. Em contrapartida, o oxigênio que acabou de chegar dentro dos pulmões, né, dentro dos alvéolos, devido ao processo de
inspiração, então o pulmão se encheu, não é isso? O oxigênio ele passou para dentro dos alvéolos, certo? Então o oxigênio ele vai para a corrente sanguínea, porque ele está mais concentrado dentro dos alvéolos do que na corrente sanguínea. Então ele é repassado para a corrente sanguínea, consequentemente captado pela hemoglobina e transportado, né? Transportado pela corrente sanguínea para todas as partes do corpo. Então, e aí, a gente entra na parte da bioquímica. Quem estiver pagando cadeira de bioquímica, você vai entender que a hemoglobina ela tem um efeito, né, que ela quando ela está numa pressão muito alta de oxigênio, ela se liga mais fácil ao oxigênio. A afinidade da hemoglobina pelo oxigênio é maior. Então, em regiões alveolares, que você tem uma grande concentração de oxigênio, uma PO2 muito alta, a hemoglobina ela facilmente se liga ao oxigênio. Conforme essa corrente sanguínea ela vai chegando nos tecidos, que você tem uma concentração mais baixa de oxigênio, não é isso? Esse oxigênio ele vai sendo liberado pela hemoglobina. A hemoglobina ela perde a afinidade pelo oxigênio e aí essa hemoglobina libera o oxigênio para os tecidos. Então, uma das características, entrando um pouquinho na parte da bioquímica, é uma das características importantes da hemoglobina, a afinidade que a hemoglobina apresenta, não é isso? Conforme a concentração de oxigênio. Então, regiões que têm uma concentração maior de oxigênio, a hemoglobina facilmente se liga ao oxigênio. Por exemplo, nos alvéolos pulmonares, você tem uma grande concentração de oxigênio. Você acabou de inspirar, não é isso? Ó? Você acabou de inspirar, então você tem uma grande concentração de oxigênio. Então a hemoglobina ela se liga mais fácil ao oxigênio. Quando essa hemoglobina ela chega em regiões em que você tem uma pressão parcial de oxigênio menor, ou que você tem uma concentração de oxigênio menor, então ela vai perdendo a afinidade pelo oxigênio e aí ela vai liberando oxigênio para quem precisa mais. Quem é que precisa mais? Os tecidos, principalmente tecidos musculares. Então ela vai liberando esse oxigênio para os tecidos. Aí ela retorna para os alvéolos, e aí quando ela retorna para os alvéolos, ela facilmente se liga novamente ao oxigênio, porque nos alvéolos você tem uma grande concentração de oxigênio. A hemoglobina ela funciona como se fosse um Robin Hood. Então ela pega oxigênio onde tem muito oxigênio e libera o oxigênio onde tem uma quantidade muito baixa de oxigênio, tá certo? Só um adendozinho aí de bioquímica para a gente entender melhor como é que ocorre esse processo de troca gasosa. Mas a gente vai ver isso mais na frente, nas próximas aulas, de uma maneira mais detalhada. Então, ó, foi o que eu falei para vocês, né? Essas zonas aqui, ó, essa zona condutora, ela não fornece a troca gasosa. E não ocorre a troca gasosa nessas zonas condutoras, por quê? Porque as camadas presentes nessas zonas condutoras são maiores. Você tem um maior número de camadas celulares, um maior número de camadas e de tipos celulares. Então você tem uma grande concentração de tecido conjuntivo aqui, ó. Não é isso? Tecido epitelial, ciliado. Aí tem um tecido queratinizado, se eu não me engano, aqui, tá certo? Então o que é que acontece? Você tem aqui nos brônquios, né? Você tem aqui, ó, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então, conforme eu falei para vocês, né, ó, o calibre dessas estruturas, o diâmetro, né, ó, o diâmetro dessas estruturas, ela vai ficando menor conforme vai se enraizando para dentro da cavidade pulmonar. Então, você tem a traqueia, que ela tem um calibre bastante avantajado. A traqueia ela vai se dividir em brônquios, né, aqueles brônquios primários. Conforme esses brônquios vão se dividindo em brônquios secundários. E aí quando esses brônquios eles começam a possuírem um diâmetro mais reduzido, eles vão se tornar o que a gente chama de bronquíolos respiratórios. Posteriormente, esses bronquíolos respiratórios eles vão se diferenciar nos alvéolos. Então, o que é que a gente pode perceber? Que o número de camadas, né? O número de camadas ele é maior dependendo da estrutura que a gente está vendo. Então, quando a gente está nos brônquios, está falando de brônquios, você tem um número de camadas muito maiores. Ó. Você tem mais camadas e mais células diferenciadas, tá certo? Então, você tem mais camadas, tá ok? Conforme o diâmetro vai diminuindo, o número de camadas também diminui, tá certo? Então, aqui, ó, brônquios, bronquíolos. Então, o número de camadas também diminui. Quando você chega no alvéolo, você tem apenas uma única camada. E aí, essa única camada que vai permitir a troca, não é isso? Que vai permitir a troca com os capilares sanguíneos,
certo? Então você vai ter uma diminuição do número de camadas. Então quando você chega no alvéolo, que ele tem uma redução no número de camadas, então essa redução do número de camadas é que vai permitir a troca dos gases com os capilares. Então, é como se você tivesse uma única porta para passar. Aqui você tem várias portas para abrir, não é isso? Para transpor essa tubulação. Conforme o diâmetro vai diminuindo, o número de camadas vai diminuindo também. Então, os gases eles só conseguem passar quando você tem uma camada simples. Quando você tem uma camada simples, essa camada simples ela é encontrada primordialmente nos alvéolos. Então, os alvéolos eles têm uma camada simples. Como os capilares também têm uma camada simples, então essa troca gasosa ela ocorre com uma facilidade maior. Então, essa troca gasosa ela vai ocorrendo com uma facilidade maior. Tá ok? Então, aqui, ó, a gente já falou não é isso? A gente já falou aqui das divisões do sistema respiratório, né? O sistema respiratório que é composto por vias aéreas e pulmões. Então, esse sistema respiratório é dividido em zona condutora, tráfego do ar sem troca de gases. Zona respiratória, troca efetiva de gases. Tá ok? Principal indivíduo, principal estrutura que está relacionada com a troca de gases. Alvéolo, né, que é uma evaginação em forma de saco, né? Então, ela, além dela aumentar a superfície, não é isso? A superfície que vai fornecer uma maior eficácia, né? Uma maior eficácia para as trocas gasosas, né? Então, ela possui apenas uma única camada que vai facilitar esse processo de troca gasosa. E esses alvéolos eles estão abraçados, né, por capilares sanguíneos. Capilares sanguíneos esses que, por apresentarem um diâmetro muito reduzido, permitem a passagem quase que em fila indiana das hemácias. Então, essa passagem quase que em fila indiana das hemácias facilita, né, a troca de gases. O gás carbônico vai passar de onde está mais concentrado, que é dos capilares para os alvéolos, e o oxigênio vai passar de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, que é dos alvéolos para os capilares, dos alvéolos para os capilares, tá ok? E aí a gente entende também que a troca gasosa ela ocorre com a maior eficiência nos alvéolos, propriamente dita nos alvéolos, por quê? Porque você percebe que a diversidade de células e o número de camadas ele vai diminuindo conforme o diâmetro da estrutura vai também sendo reduzido. Então, nos alvéolos que você tem estruturas menores, não é isso? Então, o número de camadas é reduzido, tá certo? Em comparação com as outras estruturas de diâmetros maiores, como os bronquíolos e os brônquios, tá ok? Então, a gente falou dessas outras estruturas, a gente chega agora nos pulmões. E a gente vai falar dos pulmões e das suas propriedades. Então, os pulmões eles possuem a grande capacidade de complacência. Pessoal, essa característica aqui dos pulmões, complacência, é uma característica que vocês têm que entender muito bem. Então, nós temos aqui dedicados 2 a 3 slides apenas para explicar esse processo de complacência. Na realidade, de uma maneira melhor, para que a gente possa entender melhor o que seria essa complacência, a complacência nada mais é do que a distensibilidade que o pulmão ele pode ter, a capacidade que o pulmão tem de se distender, está muito relacionado com a flexibilidade do pulmão, tá certo? Então, esse pulmão ele tem uma distensibilidade devido a essa capacidade de complacência, tá ok? Nos pulmões, nós temos uma célula, certo? Nós temos uma célula que é chamada de pneumócitos do tipo 2, e esses pneumócitos do tipo 2, eles fabricam uma substância que é chamada de surfactante. Essa substância surfactante, ela ajuda na diminuição da tensão superficial dos alvéolos, certo? Então, vocês entendem que os alvéolos, eles estão lá, né, dentro dos pulmões, né, porção final dos bronquíolos terminais, não é isso? Então, você tem esses alvéolos, não é isso? E aí, esses alvéolos, eles possuem, não é isso, como é que se diz? Uma tensão superficial. Essa tensão superficial é causada por quê? Porque nos alvéolos você tem aquela parte líquida, que é devido ao sangue, não é isso que está presente, devido ao líquido que está presente, não é isso? E a camada de água que está presente dentro dos alvéolos, não é isso? E você tem o contato dessa camada líquida com o gás, né, que entra dentro do alvéolo. Então, esse contato de líquido com o gás aumenta a tensão superficial. Então, esse surfactante ele serve para diminuir a tensão superficial.
Esse surfactante ele é muito importante porque ele impede o que a gente chama de colabamento dos alvéolos. O que é o colabamento do alvéolo? É o fechamento da porção alveolar, certo? Então, essa tensão superficial ela é prejudicial para que o alvéolo ele permaneça inflado. Então, essa tensão superficial ela prejudica o processo de inflagem do alvéolo. Então, para que o alvéolo ele permaneça inflado, não é isso? Ele permaneça distensível, né? Com a distensibilidade alta, então essa tensão superficial ela tem que diminuir. Então, quem é que atua na diminuição dessa tensão superficial é essa substância surfactante, que ela vai preencher os alvéolos e vai diminuir, não é isso? Vai diminuir essa tensão superficial. O que é que acontece aqui, pessoal? Para explicar essa tensão superficial que está presente nos alvéolos, nós temos a famosa lei de Laplace, certo? Essa lei de Laplace, ela trata da relação da tensão superficial com o raio da esfera. É importante a gente entender, ó, se você olhar nessas imagens aqui, você pode perceber que os alvéolos eles vão ter tamanhos diferenciados. Você vai ter alvéolo maior, alvéolo menor, certo? E esses alvéolos com tamanhos diferenciados, eles vão ter um diâmetro diferenciado, consequentemente. Então, as pressões que o ar vai exercer dentro desses alvéolos são diferentes, tá ok? Então, ó, o que é que vai estar acontecendo? Quando o ar ele chega, ele vem pelos bronquíolos, tá certo? Quando o ar ele vem pelos bronquíolos, tá ok? Então, ele entra, né? Ele consegue exercer uma pressão maior nesses alvéolos que são menores. Então, ele exerce uma pressão maior nos alvéolos que são menores, certo? Ele vai exercer uma pressão maior nos alvéolos que são menores. Essa pressão maior nos alvéolos que são menores vai fazer com que o ar ele circule do alvéolo menor para o alvéolo maior. O que é que vai acontecer com esse alvéolo menor? Ele vai fechar, que é o processo que a gente chama de colabamento. Vai colabar, ele vai se fechar. Isso não é interessante, tá ok? Isso não é interessante para o processo de respiração. Então, quando o ar ele vem, ele vai tender a entrar por essas duas cavidades. Então, por essa terminação bronquilo-terminal, ele vai tender a entrar nos alvéolos. Contudo, os alvéolos eles possuem diâmetros diferentes. Então, a pressão dentro dos alvéolos com raio menor, ela é maior. Então, a pressão desse alvéolo aqui, ela é maior. A pressão exercida nesse alvéolo aqui, ela é maior, tá certo? Já a pressão dentro dos alvéolos maiores é menor, é inversamente proporcional, certo? Tanto que a fórmula ela fala que os alvéolos menores têm tendência a direcionar o ar para os alvéolos maiores. Isso acontece por quê? Porque quanto menor o raio, né? Isso quando você tem uma esfera, né? Você tem uma esfera, a distância da borda até o centro dessa esfera é chamada de raio, né? Então, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, quando você tem esferas menores, né? Quando você tem esferas menores, você tem um raio menor, consequentemente, você tem um diâmetro menor, não é isso? Você tem um diâmetro menor. Então, o que é que acontece? Quando você tem... quanto menor o raio, né? Então, nesse caso aqui dessa esfera, que tem um raio menor, quanto menor o raio, maior a pressão que está aqui dentro, tá certo? Então, isso vai fazer com que o ar que está dentro do alvéolo menor, por ele estar recebendo uma pressão muito maior, esse ar ele vai tender a passar para o alvéolo maior, tá certo? O que é que vai acontecer com o alvéolo? O que é que vai acontecer com o alvéolo menor? Ele vai fechar, ele vai colabar, e esse alvéolo aqui ele vai aumentar o seu diâmetro. Por quê? Porque ele recebeu o ar que estava presente dentro do alvéolo menor. Isso não acontece devido à atuação dessa substância surfactante. Então, essa substância surfactante, ela atua com a função de igualar, não é isso? Ela atua com a função de igualar a pressão entre alvéolos de tamanhos diferentes. Então, ela vai igualar a pressão, ela vai manter essas pressões aqui, ó, essas pressões, tanto em alvéolos maiores como alvéolos menores, ele vai manter essas pressões similares. Se essas pressões elas são similares,
você não vai ter nem a passagem de ar do alvéolo menor para o alvéolo maior e nem a passagem de ar do alvéolo maior para o alvéolo menor. Você vai ter uma situação de equilíbrio. Então, esse surfactante ele